Oi, gente! Professora Lígia Donini de Direito Tributário, mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos estudar os tributos em espécie. Nós vencemos os princípios constitucionais tributários, agora nós vamos olhar para os tributos em espécie. O que acontece? Nós temos 5 tributos. Então é assim, gente, ó, eu não sei se é um imposto, ou é uma taxa, ou é uma contribuição de melhoria. Então como que eu falo para não passar vergonha? Fala tributo. Por quê? Porque tributo é gênero, tudo bem? Tributo é gênero. No qual nós temos 5 espécies tributárias. Nós temos os impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições. As contribuições especiais, parafiscais, como vocês quiserem chamar. Então, o que acontece? Nós temos 5 espécies tributárias. Eu costumo brincar, né? Eu não gosto de futebol. Eu detesto futebol, mas eu torço pro Corinthians. Mas por que a senhora torce pro Corinthians se não gosta de futebol? Porque meu marido é corintiano doente. E aí eu costumo brincar, né? Marido feliz, carteira aberta. Não é não? Marido feliz, carteira aberta. Esse é meu lema. Então o Corinthians tem que ganhar. Mas eu não gosto nem de Copa do Mundo. Não gosto. E eu sempre torço contra. Por quê? Porque a gente tem que continuar ad eterno pentacampeões do mundo. Mas por que isso? Porque senão ferra com o meu exemplo, tá bom? Então nós somos pentacampeões, não somos? Então nós somos quantas vezes campeões? 5 vezes. Então aqui, como que é o nome dessa classificação que o STF dá? Segundo o STF, essa classificação chama né? Ou seja, 5, então pentacampeões do mundo, 5 partes, né? 5 partes. Então, pentapartida. Tudo bem? Esse é o nome da classificação dos tributos segundo o STF. Então, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições, tudo bem? Então, vamos gravar isso aí. Então, vamos começar com a nossa questão, tá? Vamos lá com a nossa questão. FCC, vamos lá, dar uma olhadinha. Em relação a tributos, é correto afirmar: os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviço de iluminação pública. E aí, gente? A contribuição de iluminação pública pode ser cobrada pelo Estado? Alguma vez você teve curiosidade de olhar sua conta de energia? Então pega uma conta de energia aí, veja para onde que vai esse dinheiro, para qual ente tributante? Para o município, Distrito Federal, tudo bem? Conforme artigo 149A da Constituição Federal. Então, por que está errada essa afirmativa? Porque está falando que o Estado tem essa competência, mas não tem. Essa competência da contribuição de iluminação pública tão somente dos municípios e do Distrito Federal. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Verdade, né? Obrigatória, compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Verdade também, tem que ser em moeda real, que constitua sanção de ato ilícito. Eu vou utilizar o tributo como pena, como sanção, gente? Não, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei, beleza, e cobrado mediante atividade administrativa discricionária? Também não, a gente vai estudar daqui a pouquinho que ela é vinculada, tudo bem?
atividade administrativa vinculada, conforme artigo 3º do CTN. Letra C. As taxas são tributos instituídos em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Certa resposta. Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ipsiliteris da Constituição Federal e do CTN. Certa resposta. Eu vou explicar também daqui a pouco com relação às taxas. Mas, professora, por que a senhora circulou esse ou e principalmente esse e? Porque eu já vi, gente, questões de concurso aonde muda só esse ou, esse e assim por diante. Então, muito cuidado, tá? Tudo aqui é ou, salvo com relação à taxa ser específica e divisível. Específica mais divisível, tudo bem? Então, cuidado com isso. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Verdade, eu tenho que olhar para o fato gerador. Sendo relevante para qualificá-la a destinação legal do produto de sua arrecadação, falso também. Por quê? Artigo 4º do CTN é irrelevante, tá, gente? Irrelevante. Pouco importa a destinação, pouco importa o nome dado, o que importa é a verdadeira natureza jurídica. A União, mediante medida provisória, toda vez que você olhar numa questão e tiver escrito medida provisória, você precisa ficar atento. Porque na grande maioria das vezes é pegadinha, tá bom? Então, sempre quando tiver lá medida provisória, você, fica mais atento com isso. Então, a União, mediante medida provisória, poderá instituir empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Gente, precisa obrigatoriamente de lei complementar, eu já falei isso para vocês, imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Ou seja, para instituir o empréstimo compulsório, é necessário, é obrigatório lei complementar. Medida provisória pode versar sobre matéria restrita à lei complementar? Não pode, porque medida provisória não é lei, ela tem força de lei ordinária, entendeu? Sem vergonha, tá lá embaixo, então não pode, por isso que está errado. Letra correta, então, letra C. Mas para isso agora, para vocês entenderem, vamos focar aqui no CTN, começando pelo conceito de tributo. O CTN é muito legal, gente, porque vários artigos são exemplificativos. Exemplificativos não, eles são autoexplicativos. Eles são simples de entender. E o conceito de tributo trazido pelo CTN é fantástico, porque é muito simples. Então vamos destrinchá-lo, tá? O artigo 3º do CTN. Então bora lá comigo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Verdade. Compulsória, obrigatória. Gente, nós pagamos tributos porque a gente quer? Alguém aí paga tributo porque quer? Fica feliz quando chega o carnê do IPTU na sua casa? A guia do IPVA para pagar? Você fica feliz quando você pega o seu olerite e tá lá descontado o imposto de renda, tá lá descontado a contribuição previdenciária? Não, né, gente? Então, se é
obrigatório é tributo. Essa é a lógica, que é obrigatório é tributo. Se for facultativo, aí não vai ser tributo. Por exemplo, tá? Você é obrigado a ir de busão, de ônibus para o seu trabalho, para sua casa, para a faculdade, para o cursinho. Você é obrigado a andar de ônibus? Ai, professor, eu sou, porque eu não tenho outro meio. Não, você não é obrigado. Você pode pegar Uber, carona, você pode ir de cavalo, de bicicleta, do que você quiser. Você não é obrigado a utilizar o transporte público. Por isso que é tarifa de ônibus, por isso que não é tributo, por isso que não precisa respeitar os princípios constitucionais tributários. Diferente de uma taxa. Por exemplo, você precisa reconhecer firma, você precisa fazer uma escritura de um imóvel. Você tem para onde correr ou é você obrigado a ir no cartório? Você é obrigado a ir no cartório, não é? Então, se você não tem para onde correr, se aquilo é obrigatório, se aquilo é compulsório, o que o cartório te cobra é uma taxa, é um tributo. E aí, professor, é bom que seja considerado que tenha a natureza jurídica de taxa de tributo? Eu entendo que é ótimo. Por quê? Porque daí precisa respeitar todos os princípios constitucionais tributários que nós estudamos e que vocês conseguiram perceber que ele é lindo, eles são lindos, né? Os nossos princípios são maravilhosos. Então, se for considerado tributo, melhor para nós administrados. Então, o tributo é compulsório, obrigatório. Se for facultativo, igual a tarifa de ônibus, então não é tributo. Compulsório em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Moeda, gente. Que moeda? Real. Nós pagamos os nossos tributos em real. Ou cujo valor nela se possa exprimir. Por exemplo, né, a UPF-MT. Outro exemplo que nós temos aqui, quando a gente for estudar a extinção do crédito tributário, lá no artigo 156 do CTN, nós vamos observar que nós temos a dação em pagamento. Literalmente, olhando para o 156, é dação em pagamento de bens imóveis. Ocorre que o STF estendeu. Por quê? Porque ele é exemplificativo. Então, aqui outro exemplo, o exemplo que nós temos aqui de moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, justamente é com relação à dação em pagamento de imóveis ou móveis, tá? Desde que exista uma lei regulamentando, possibilitando essa situação. Que não constitua sanção de ato ilícito. Que não constitua sanção de ato ilícito, gente. A ideia do tributo não é trazer pena. Por isso que multa, mesmo a multa tributária, não é tributo. Porque a gente não pode utilizar o tributo como sanção. Lembro que na aula passada eu falei para vocês o quê? Quando a gente estava estudando o princípio da igualdade, do tributo não wallet, que a renda originária da venda da droga incide imposto de renda, que pouco importa se o negócio é lícito, ilícito, nulo, anulável, pouco importa. E aí? Pode uma alíquota de imposto de renda, regra geral, máxima 27,5%. Agora, rendas ilícitas, 50%? Não pode. Não pode haver essa diferenciação. Por quê? Porque o tributo não é utilizado como sanção. Outro exemplo que costuma cair em provas e concursos públicos é o seguinte: a lei do estado X dispõe que a pessoa que tenha multa de trânsito vai pagar um IPVA com uma alíquota superior. Então a ideia é o seguinte: você tem multa de trânsito? Então o seu IPVA era de 1%, agora ele é de 2% porque você tem multa de trânsito. Gente, isso não pode. Isso está errado.
Por que está errado? Por que não pode? Porque o tributo não pode ser utilizado como sanção, tá bom? Instituído em lei, olha o princípio da legalidade aqui de novo. Princípio da legalidade, todos os princípios a gente vai olhar o curso inteiro, eles sempre voltam. Por isso que é a primeira matéria que a gente costuma estudar, porque eles sempre voltam. Então, instituído é por meio de uma lei. Por meio da lei adequada, por meio da lei correta. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada e não discricionária. Vamos lá, vamos tentar entender isso daqui. Quando a gente pensa em atos administrativos vinculados e discricionários, o ato administrativo discricionário é aquele em que a administração pública ela vai aferir se ela tem conveniência ou oportunidade, se é conveniente, se é oportuno ela realizar aquele ato. Já um ato vinculado, o que acontece? Um ato vinculado é aquele que, cumpridos os requisitos da lei, a administração pública é obrigada a realizar o ato. Não é mesmo? Vocês já devem ter estudado isso em direito administrativo. Então vamos para os exemplos aqui na esfera administrativa. Eu não sei aí na cidade de vocês, no estado de vocês, não sei, mas não tá uma moagem agora de pedal? Ai, eu não aguento. Ai, fulana, vamos ali tomar uma cerveja. Ai, não posso, porque amanhã, às 4 horas da manhã, eu tenho pedal. Ai, eu quero morrer com esses negócios de pedal. Ai, pedal, né? Todo mundo pedalando. Eu, hein, tô fora. Tô fora. Mas beleza. Então eu penso assim, nossa, eu vou fazer um evento de pedal. Um evento de pedal. Aí eu quero fazer esse evento de pedal uma sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde aqui em Cuiabá, em outubro. Quem não é daqui, dá uma pesquisada como que é Cuiabá em outubro, 3 horas da tarde. E aí eu resolvo fechar a Miguel Sutil aqui de Cuiabá, que é uma das avenidas mais importantes. Aí eu vou lá e tenho que pedir permissão para o município. Falo, olha, eu quero fazer um pedal 3 horas da tarde, no dia X de outubro, e eu preciso que a Miguel Sutil feche. E aí, gente? O município, ele é obrigado a atender esse meu pedido? Não, né? Ele vai observar, ele vai aferir se é conveniente e oportuno para ele realizar meu pedido. Por quê? Porque esse é um ato discricionário. Agora, diferentemente, por exemplo, da aposentadoria, né? Então, você tá lá, eu não entendo nada de direito previdenciário, mas eu imagino o seguinte, tá lá o homem com 65 anos, 180 meses de contribuição e ele pede para se aposentar. Aí o INSS vem e fala, olha, até que você tem o direito de se aposentar, mas eu não acho conveniente nem oportuno porque a gente tá quebrado, estamos sem dinheiro. Então vai trabalhar, vagabundo, para de encher o saco? E aí? Pode o INSS de forma discricionária negar? Não pode. Por quê? Porque esse ato de aposentadoria, ele é vinculado. Tudo bem? Teve os requisitos da lei, ele é vinculado. Aqui no direito tributário é da mesma forma. Você aí que está me escutando, que vai ser fiscal, o que acontece? Tá lá, a pessoa realizou o fato gerador, surgiu a obrigação tributária, tudo certinho, você é obrigado a cobrar. Você não pode simplesmente falar assim, ai, nossa, o mundo tá tão difícil, é Covid, é guerra, é inflação, ai, coitado, não vou cobrar. Não, gente, realizou o fato gerador, realizou o que estava descrito na norma, é vinculado, você é obrigado a cobrar, sob pena de responsabilidade funcional. Fiquem muito atentos com isso, tá bom? Então tá aqui o que costuma cair em prova e modificar conforme a questão que eu já mostrei para vocês. Então tá aqui a classificação pentapartida quipartite
tem hora que trava, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, quais são as espécies tributárias? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. Segundo o STF, conforme a Constituição de 88, conforme a interpretação sistemática da Constituição Federal. Porque você vai observar que todos eles estão no Sistema Tributário Nacional da Constituição Federal. Mas muito cuidado com as provas de concursos públicos. Por quê? Porque segundo o CTN, segundo o CTN, que ele é de 1966, nós temos uma classificação tripartite. Ou seja, segundo o CTN, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tudo bem? Por que eu tô falando cuidado? Porque às vezes pode vir assim numa prova. Conforme a classificação do STF, tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições, certo? Tributos são, são tributos, os impostos, taxas, contribuições de melhoria, papapá, certo? Segundo o CTN, então a banca quer que você saiba a literalidade do CTN. Segundo o CTN, tributos são apenas, Tributos são apenas impostos, taxas e contribuições de melhoria. Certa resposta. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado quando vier a prova falando segundo o CTN. Muito cuidado com isso. Muito cuidado ao vocês irem olhar as súmulas. Porque assim, você vai lá, baixa as súmulas e muitas vezes elas estão lá como uma verdade absoluta. Cuidado, porque essa súmula 418 do STF, que é bem antiga, ela está sem eficácia, porque ela falava que o empréstimo compulsório não era tributo. A gente tinha uma briga com relação a isso, porque é o seguinte, gente, a gente tinha uma briga na seguinte situação. Muitos falavam que o empréstimo compulsório não era tributo. Por quê? Porque se devolve o empréstimo compulsório. É empréstimo compulsório. Quando você empresta algo, depois tem que devolver. Então, quando o governo, a União, por meio de lei complementar, obriga a gente a emprestar dinheiro, depois ela tem que devolver. Aí, parcela da doutrina falava o seguinte, que como tem que devolver, não é tributo. Mas peraí. No conceito de tributo lá do artigo 3º que nós acabamos de observar, é obrigatória devolução? Não pode devolver para ser tributo? Não, Não tem esse requisito. Então, hoje, segundo o STF, classificação pentapartida. Segundo o CTN, classificação tripartida, tá? Muito cuidado, isso cai muito em prova. Aqui eu trouxe um esqueminha que eu tirei na internet, pra quem gosta disso daqui. Eu vou ser bem sincera, eu não consigo aprender dessa forma, Eu não consigo aprender, mas eu trouxe que eu tirei para quem gosta disso daí para ficar no material, Esses esqueminha. Eu não consigo aprender com esses esqueminha. Eles me deixam até meio tonto. Eu sou dislexa e aí isso daqui é algo que prejudica a minha cabeça, tá? Mas bora lá. Natureza jurídica específica. Vamos lá, gente, pensem comigo. Eu consigo definir o caráter de uma pessoa simplesmente pelo nome dela? Eu consigo falar, olha, fulano é uma pessoa boa porque ela chama tal? Acho Olá, que meus não. amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer
a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos e estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022. Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas, aí teve bastante inscrito no concurso, e agora realizar outro concurso. Mas, galera, é o seguinte, você quer passar no concurso, mas passar de verdade, sem auto-engano, venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.